Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam sempre com você. Quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Hoje a Igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, grande filósofo e teólogo que marcou a história da nossa Igreja e tendo vivido no século XIII, sua influência ainda hoje é muito presente no pensamento, na teologia da Igreja Católica. Estamos iniciando o programa da paróquia e Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves. A antífona de entrada da missa de hoje reza assim: no meio da igreja o Senhor abriu os seus lábios, encheu-o com o espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu com um manto de glória. E o evangelho da liturgia nesta quarta-feira é segundo Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Ora, outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que lhes foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes e quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Estimado irmão, estimada irmã, neste evangelho que acabamos de ouvir, vemos Jesus que subindo na barca de Pedro, vemos aí a imagem da igreja, Jesus anuncia o reino de Deus através de parábolas. De maneira especial, nos conta este evangelho, a parábola do semeador. E depois de explicar por que fala em parábolas, Jesus explica o sentido minuciosamente de cada parte desta parábola tão rica e tão profunda. Cabe a nós refletirmos que tipo de terreno nós somos. Jesus semeou a sua palavra. Esta palavra precisa ser acolhida em bom terreno, bem preparado, bem cuidado, adubado, limpo, para que possa a semente crescer e frutificar. Que nós possamos acolher esta palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, com o coração aberto, abrindo espaço e preparando o coração para que a palavra de Deus penetre e produza frutos de vida, de amor, de paz, de conversão e de salvação. A programação da Paróquia e Santuário Santo Antônio para esta semana é a seguinte: diariamente temos missa no Santuário Santo Antônio às 18 horas. Hoje, quarta-feira, dia 28 de janeiro, temos missa no Santuário Santo Antônio ao meio-dia. Na sexta-feira, dia 30, também teremos missa no Santuário Santo Antônio ao meio-dia. No sábado, dia 31, teremos missa na comunidade Nossa Senhora do Rosário, no bairro Progresso 2, às 16h30. No domingo, dia 1º de fevereiro, teremos as missas no Santuário Santo Antônio, 7 horas da manhã, 8h30, 10 horas e 18 horas. Oração. Ó Deus, que engrandeceste Santo Tomás pela busca da santidade e o amor à ciência sagrada, concedei-nos a graça de compreender os seus ensinamentos e imitar os seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrairmos a vós, tende piedade de nós.